Hoje a live é importantíssima para vocês. Aqui é o delegado, o professor Alisson Rocha. O que eu quero que vocês entendam? Fazer prova da banca Sebrasp, a antiga CESP-UNB, não é fazer qualquer prova. A galera que já sentou e já fez uma prova da CESP-UNB sabe o que eu estou falando. Amanhã, a compartilhar um e-book sintetizando os principais bizus que eu falarei hoje na live em relação a chutar ou não chutar na prova da CESP-UNB. Bom, para quem já sentou e já fez alguma prova da CESP, sabe exatamente o que eu estou falando. Embora pareça simples, estamos longe, na verdade, de chegar à simplicidade esperada. Por quê? Porque as provas da CESP, modelo certo e errado, são complexas. Se você não tiver um treinamento voltado, um treinamento focado em relação às questões modelo americano certo ou errado, se você não entender a mecânica, se você não entender a filosofia da banca CESP, você está arriscado a sair chorando quando o gabarito for publicado. E eu estou falando sério, eu falo por experiência. Tá? Eu já fiz a prova da banca, atualmente Sebrasp, uma antiga CESP, achando que tinha me dado super bem. Tá? Não deixei nada em branco, chutei tudo e com certeza eu tenho a impressão que eu tirei uma boa nota. Resumindo, não deu nem pro cheiro, tá? Eu perdi vários pontos, porque igual nós temos no edital de agente da Polícia Civil do DF. Se você arriscar, chutar, errar uma questão, você perde um ponto da questão certa. Então, em tese, só a título didático, se você fizer 50 questões, ou seja, 50 itens, na prova de agente da Polícia Civil do DF, e dessas 50 questões, exemplo, você errar 10, você vai perder 10 e vai ficar com 30 pontos líquidos. É desse jeito. Tem uma galera que não lê o edital e às vezes não entende. Estou falando seríssimo. Eu tenho vários seguidores, já aconteceu com alguns alunos que me contaram esse caso, que não era aluno, que não sabia como funcionava o sistema da banca CESP em relação a descontar ponto. Ou seja, quando você chuta, você erra, você perde um ponto, tá? Como se fosse uma penalização por causa do chute errado que você deu. E, no geral, para você conseguir se sair bem na prova, modelo certo e errado da banca CESP, você necessariamente precisa adotar uma estratégia que é específica para a banca. É diferente de qualquer outra banca. Não existe banca parecida com o perfil da Sebrasp, principalmente quando ela traz a prova no modelo americano certo ou errado. Então, uma pergunta que não quer calar, que é o tema da live. Você deve ou você não deve chutar? Quem nunca chutou na prova da CESP-UNB e se arrependeu? Normalmente, você é pego de surpresa, porque a banca ela trabalha exatamente para quem não conhece o estilo, a filosofia da banca, da CESP, se chutar, com certeza vai ser prejudicado. Outro exemplo didático. Você, na prova de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, o cargo do seu sonho, chegou o dia 18 de outubro, você vai fazer a prova. Você chega lá, 120 itens. Você tem certeza de 60 itens. E 60 itens você está com dúvida. No total são 120 itens. 50 itens em conhecimento básico, conhecimentos gerais, e 70 itens em conhecimento específico. É a prova da sua vida, agente da PCDF. E aí você tem certeza de 60 itens. E 60 itens você tem dúvida. Aí você vai lá, chuta os 60 itens. Vamos supor que por azar não era seu dia, não era o dia do chute. Você errou os 60 itens. Você vai ficar com 0. Eu vou compartilhar a minha experiência com os senhores e senhoras. Eu desenvolvi a técnica que é muito importante
desde 2009 eu já venho compartilhando com meus alunos, com as pessoas do meu ciclo, da minha network, os meus seguidores no geral. Então o que acontece? Eu posso afirmar com propriedade. A pergunta é muito simples. Professor Alisson Rocha, eu devo ou não chutar na prova CESP-UNB, prova certa ou errada, se eu tiver em dúvida no item, ou seja, na questão? Em regra, você não deve chutar. Eu vou repetir. Em regra, você não deve chutar. Tem uma teoria que alguns profissionais propalam, exalam, ensinam pela internet, que diz o seguinte, que a CESP, o UNB, faz exatamente esse sistema de penalização para, se você chutar, você errar, você perder uma pontuação, para penalizar exatamente o seu chute, propositalmente, criando um medo para que você realmente não chute, um bloqueio na sua memória reptiliana, que também é conhecido como seu inconsciente. E aí alguns profissionais falam o seguinte, olha, você deve chutar, ainda que você tenha dúvida, se você estiver fazendo o item, aquela questão, você deve arriscar e chutar. E eu, humildemente, com a minha experiência, para quem me conhece sabe, né? Enquanto muitos usavam fralda no ano de 2000, eu já estava com a bunda sentando e estudando, eu cheguei à conclusão de tanto tomar pancada, pesquisar, fazer provas anteriores, prova de concurso da banca Sebrasp, da banca CESP, que, em regra, você não deve chutar. Tem alguma exceção, professor? Tem, com certeza. Exatamente. Esse é o objetivo da live, porque senão eu nem gravaria, para falar para você que não deve chutar, né, nas provas certa e errada da CESP-UNB. A verdade é que eu quero te ensinar hoje, o que provavelmente vai colaborar muito com a sua estratégia para ser aprovado num concurso de agente da PCDF. Inclusive, eu vou trabalhar bastante isso nos nossos simulados, na turma que vai ser lançada na próxima segunda-feira, salvo dia 27 agora, e com certeza isso vai fazer uma diferença muito grande, porque é mais uma arma para você levar para o dia da prova. Mas resumindo, o que eu quero que você entenda? Sendo você meu aluno ou não, você vai aprender isso agora. Se você pegar e trabalhar em cima da filosofia, em cima da estratégia da banca CESP e UNB, atualmente Sebrasp, você vai observar que a banca ela tem uma aritmética para dividir o número de itens certos e errados na prova. Ela não pega lá vão ter e fala, olha, tudo isso aqui vai ser errado, tudo isso aqui vai ser certo. Não, não. De forma aritmética e com uma divisão balanceada, ela separa o número X de itens certos e o número X de itens errados. Tudo bem? Se você não tiver noção concreta, se você não trabalhar entendendo essa divisão de gabarito que a Sebrasp faz, você não vai ter segurança, tá? E eu aconselho que você não chute quando tiver dúvida no item, quando você estiver resolvendo, né, a questão da sua prova de agente da PCDF ou qualquer outra prova que você venha fazer no futuro que seja um modelo certo ou errado. Então, muito interessante o seguinte, às cegas, tá? Às cegas, não chute, deixe em branco, porque a chance de você errar vai ser de 50%. A chance de você acertar vai ser também 50%. Eu, particularmente, toda vez que eu chutei às cegas, eu não consegui obter êxito. Eu não tenho sorte, eu estou falando sério, galera, dá vontade de chorar. Eu não tenho sorte de dar chute para acertar questões quando eu fico com dúvida, se eu não tiver um estudo, um planejamento estratégico antes. Para mim não dá certo, tá? Não dá certo. Mas, quando você conhece a banca, principalmente a CESP-UNB, nessa prova modelinho certo e errado, você consegue fazer o balanceamento, exatamente o que eu vou te explicar agora. Excepcionalmente, você deve sim chutar nas questões que você ficar em dúvida quando você estiver fazendo uma prova, tá? Certo e errado da Sebrasp. Por quê, professor? Porque é muito simples. Se você pegar agora, amanhã eu vou compartilhar o e-book com vocês, tá? Eu me comprometo com isso. Se você pegar
uma prova, qualquer prova que seja, agente da Polícia Federal, escrivão, pode pegar até agente da PCDF 2013, escrivão da PCDF, pode escolher qualquer concurso da banca CESP. Pode ser concurso separados em bloco, 1, 2, 3, ou concurso separado em conhecimento específico e conhecimento básico, igual está separado o edital de agente da PCDF. Você vai pegar a cada 20 itens, preste atenção nisso, do 1 ao 20, do 21 ao 40, do 41 ao 60, do 61 ao 80, do 81 a 100, do 101 a 120. A cada, repete comigo, 20 itens. Ah, professor, eu ouvi falar que é a cada 5 itens. Eu ouvi falar que é a cada 10 itens. Ah não, professor, eu já ouvi um professor na internet falando que eu devo fazer a prova, depois eu vou contar ao que sobrar em relação, né, ao que eu tenha marcado menos, ou certo ou errado, eu vou chutar tudo da outra letra que eu tenha marcado menos. Só besteira. Confia no que eu tô dizendo. A cada 20 itens que você vai contar quantos itens certos tem e quantos itens errados tem. E você vai ficar boquiaberto. Normalmente, a banca divide meio a meio. 50% de itens errados, 50% de itens certos. A cada 20 itens. Não interessa se a prova é dividida em bloco, não interessa se a prova é dividida em conhecimento básico e conhecimento específico, igual o edital de agente da PCDF, o atual, a banca divide com essa a aritmética. Eu desafio qualquer um a pegar um gabarito na banca, no site da CESP-UNB e contar, ok? E você vai ficar, simples assim. Então o que acontece? Tem uma galera que estuda tanto, mas não para nem para prestar atenção em determinadas peculiaridades da banca. Mas é normal. Eu até entendo que vocês têm atenção voltada em aprender o conteúdo, né? Então você vai pegar, em tese, vai contar a cada 20 itens, vai perceber que 50% dos itens são certos, 50% dos itens são errados. Ou 55% dos itens são errados e 45% dos itens são certos. Batata! Isso é batata. Impressionante. Isso é estatística. Jamais eu daria uma orientação, um bizu matador para vocês que não fosse verdade. E eu percebi isso lá no final de 2008 e início de 2009. Já tinha desenvolvido, na época, com meus alunos, quando eu comecei a dar aula em 2009. Inclusive, eu já apliquei essa técnica várias vezes, depois que, obviamente, eu identifiquei e consegui aprimorar e obtive êxito, por exemplo, para delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, que eu fui aprovado. Era uma prova em itens, com 120 itens. Tinha conhecimento básico, tinha português, informática, raciocínio lógico e tinha conhecimento específico. Também obtive êxito na prova de técnico de segurança pública do Ministério Público da União. Era a prova dividida em itens também, 120 itens. Obtive êxito no corte, passei toda a primeira fase na prova de delegado da Polícia Federal. Foram 120 itens, eu fiquei com 84 itens. Eu tive um aluno aprovado para delegado da Polícia Federal. Eu ainda vou trazer ele aqui na live, ele vai confirmar para vocês que ele ficou em 7º lugar no concurso. O nosso amigo Minotti Castilho, ele, com uma técnica do chute, conseguiu ganhar aproximadamente foram 9 pontos líquidos. Aluno aprovado para o último concurso da Polícia Rodoviária Federal, aluno aprovado para o concurso de 2013 para agente da Polícia Civil do DF, escrivão da Polícia Civil do DF, agente da Polícia Federal de 2012, vários concursos, vários. Então, isso é uma questão de percepção que muitos de vocês não enxergam. Ficam preocupados em estudar, né, o conteúdo e não tem a malícia de sopesar esses detalhes. E aí o que acontece? No geral, você tem que, óbvio, né, fazer uma contagem dos itens que você marcou. Vou dar um exemplo, né? Eu fiz 20 itens. Aí, tudo bem, eu marquei com certeza ali, na minha certeza, tem uma margem de erro, normalmente, de 2 para mais ou para menos, isso é normal.
ainda que você tenha certeza no item, depois você vai conferir o gabarito, você pode ter errado. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um. Então sempre, quando eu falo que você marcou, né, com certeza, você tem uma margem de erro. 2 mais ou 2 menos. Mas vamos supor que eu tenha feito conscientemente 14 itens de 20. E eu marquei com certeza. Desses 14 itens, vamos supor que 10 itens eu tenha marcado certo e 4 errado. Eu vou fazer a conta. Eu vou ver que eu marquei 10 itens certos e 10 itens errados de 20. Faltam 6. Você acha que eu vou chutar no restante em qual? Em certo ou errado? Óbvio que eu vou chutar em errado. Ainda que eu perca, tá, 1 ponto, porque em tese é meio a meio, tá, 10 itens certos e 10 errados, eu ainda vou sair na vantagem de pontuação líquida. Uma média de, vamos supor, 18 pontos líquidos de 20. Na pior das hipóteses, vamos supor que eu tenha errado uma questão que eu achava que tinha certeza, eu não vou ficar com 16 pontos de 20. Qual seria a outra história se eu não tivesse essa técnica do chute consciente que eu desenvolvi? Muito simples. A gente tem 2 realidades. A primeira, eu não chutaria, deixaria em branco. Então, em tese, eu pontuaria 14 e 6 pontos eu não teria pontuação alguma. Não ia perder, mas não teria pontuação nenhuma. No meu exemplo, nas 2 hipóteses, tanto acertando 18 quanto acertando 16, eu ainda estaria melhor do que 14. E você sabe que 2 pontos líquidos para a prova CESP e UNB são 2 pontos líquidos. Tem uma galera que deixou de ser aprovada agora nos concursos para a gente da PRF por 1 ponto. Então, essa é a primeira hipótese. Aí eu deixo em branco. Ou eu vou chutar as cegas, que é o que, infelizmente, você já fez. Ou muitos fazem. E aí o que acontece? Você ficou em dúvida em 6 itens. Aí você vai chutar sem consciência nenhuma. Você vai chutar, né, na sorte. Vai à espera de um milagre. Vai dar certo. Aí você chuta. Quando você vê, né, 20 questões que você fez, você ficou com 8 pontos líquidos. E é desse jeito. Na prática é desse jeito. Então, assim, fiquem ligados nesse bizu matador. Tá? Eu me comprometo com vocês, sejam meus alunos ou não. Amanhã eu vou compartilhar um e-book sintetizando esse raciocínio para que você comece a praticar. Você tem que praticar. Se você não colocar em prática, o seu cérebro ele não vai desenvolver, sua venda dos olhos ela não vai cair. Só a prática que vai te levar à perfeição em relação a você ter mais uma arma, uma estratégia poderosa para o dia da prova de agente da PCDF. Então, você não estou dizendo que você vai para a prova para chutar. Não. A primeira rácio, o primeiro mandamento é você estudar com qualidade, chegar na prova, sentar para resolver a questão, resolver o item com que você estudou, com o conteúdo. Tá? Mas quando você finalizar essa primeira etapa, que ficar, né, para trás questões que você teve dúvida, aí você vai realizar a contagem e o chute consciente. Chega a arrepiar, galera. É de arrepiar, tá? É coisa assim, fenomenal. Tá? Tem uma galera, alunos nossos, seguidores, que eu já compartilhei essa dica, esse bizu matador, no concurso, na véspera do concurso da PRF. O meu direct lotou de agradecimento. Pessoa que eu nem conhecia, conseguiu fazer 102, 104, 110 pontos. Teve um aluno que ele conseguiu 13 pontos líquidos com chute consciente. Isso é, porra, fenomenal. Não tem milagre, não tem mágica, não tem mimimi, porra. Isso é estratégia. Eu desafio qualquer um, é só pegar, sentar a bunda, pegar um gabarito lá da banca, da CESP e contar quantos itens certos tem, quantos itens errados tem a cada 20. Isso é o certo, tá? Não é por disciplina, essa contagem não é a cada 5, não é a cada 10, não é no final da prova que você já está, né, todo nervoso, ansioso. Pô, como você vai ficar contando que, pô, não existe. O mais seguro é a cada 20 itens e não tem choro. Vamos para cima, pô, vamos quebrar a banca. Eu vou aprofundar esse assunto
na turma que vai ser lançada segunda-feira, tá? Inclusive, os nossos materiais em relação aos simulados que serão produzidos exclusivamente para os alunos da turma da gente da PCDF. A gente vai trabalhar essa dinâmica dos assuntos mais cobrados, comprovado estatisticamente pelas pesquisas e análises que nós fizemos nas provas da Sebrasp, de todas as disciplinas, e trabalhar o chute consciente com vocês, de forma incessante. O próprio gabarito dos nossos simulados, né, nós somos os únicos no mercado. O desafio pode contar aí o gabarito de outros cursos. Nós somos os únicos que a gente divide aritmeticamente igualzinho a Sebrasp, a CESP. Tá? Metade dos itens certos, metade dos itens errados, para os nossos alunos já irem conseguindo se soltar, criando coragem, perdendo aquele medo, vendo que realmente é a realidade, é a verdade, vai fazer a diferença entre você ir fazer a prova, né, mais uma, né, passear, ou chegar lá para disputar a vaga, para realizar um sonho, realização profissional. Chegou o momento, chega em perder tempo. Tranquilo? E lembre-se, treinamento difícil. O combate, ele é fácil.